Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que o Lado de Carla apresenta mais uma vez nosso parceiro, nosso amigo Jefferson Vasques, de Taubaté. Jefferson é um estudioso espírita, tem uns programas, né? E ele também vai lançar um livro agora, dia 20. Vocês todos estejam convidados, vamos lá prestigiar o livro Kardec, A Chave para Entender Jesus. O Jefferson também tem um canal no YouTube, né, Jesus e Kardec, tem um programa quinzenal, né, que essa quinta não vai haver, mas na próxima vai haver, né, Jefferson? O programa é nominado Nos Passos de Jesus, o Evangelho, uma visão espírita e psicológica. Super indico, gente. Vamos lá assistir, né, os programas do nosso parceiro Jefferson. E Jefferson, o Lado de Carla, né, como eu já falei, fica muito feliz e a gente pede a espiritualidade, a Jesus, e mais uma vez lhe intua nessa sua fala, muito importante, né, que o tema é depressão e obsessão. Jefferson é psicólogo, trabalha nessa área, né, muito conhecedor desse assunto. E, pessoal, nós vamos, né, explorar esse conhecimento do nosso amigo, né, e que essa fala de Jefferson, né, chegue aos nossos lares, a todas as pessoas que estão aqui assistindo, né, e que seja uma luz, né, para a gente orientar as pessoas e para que essa live também seja divulgada. Então, Jefferson, fica com Jesus, lhe inspirando, e que Deus lhe abençoe. Vou sair, Obrigado, depois eu Ana. volto com perguntas. Tá bom, meu amigo, vai ficar aí no bastidor, né? Muito obrigado, viu? É sempre um prazer enorme poder aqui estar novamente ao Lar de Carla, esse canal que tem como objetivo divulgar a doutrina e vem fazendo com muita seriedade, temas muito importantíssimos para a nossa atualidade, e não seria diferente nessa noite. Antes de mais nada, o meu abraço apertado a todos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar também. E aqui, sem dúvida nenhuma, não vai ser a nossa pretensão esgotar toda a temática científica, bem como espiritista, a respeito da presente temática, que é depressão e obsessão, visto que falar de depressão é falar de uma amplidão de estudos que estão em diversas etapas, estudos multifacetados. Então, não vamos, de forma alguma, tentar suprir tal tema em sua totalidade nesta live. Todavia, vamos falar algumas coisas antes de tudo, a gente vai caminhando, então, para a denominação do que é depressão. Antes de falar de depressão, é preciso denominar o que é depressão, bem como as suas causas e seus sintomas. Então, no primeiro momento, a gente vai entender que depressão é um transtorno do humor, com um misto de sintomas psíquicos, fisiológicos e comportamentais. Então, olha só, é um misto de sintomas. Então, subentende-se que, se ela é um aglomerado de sintomas, então significa que há inúmeros outros transtornos que podem ter sintomas depressivos. Eu já vou falar mais um pouquinho aqui para frente. Então, o que vai caracterizar o transtorno depressivo, ou seja, vai englobar uma pessoa, é um misto de sintomas psíquicos, sintomas fisiológicos, sintomas comportamentais. Sintomas psíquicos, irritabilidade, humor deprimido, tristeza, perda de prazer, perda de energia e tantos outros sintomas. Sintomas fisiológicos, que são insônia,
ou hipersônia, que é o excesso do sono. Insônia é a falta de sono. Hipersônia é o excesso dele. A perda de apetite. Nós vamos ter também perda do interesse sexual. São alguns dos mais variados sintomas que vão englobar a, a, a parte fisiológica quando falamos de depressão. E aí, quando a gente fala de comportamento, a gente vai para uma outra ótica, que seria comportamentos de isolamento, comportamentos suicidas, crises de choro, entre outros comportamentos. Então, olha só o tanto de sintomas que vão construindo, engendrando este quadro que se chama depressão. Esse transtorno que se chama depressão. Perfeito? Então, olha que interessante. Então, até o presente momento, ele é um misto, certo? Esse transtorno entre 3 causas: psíquicas, fisiológicas, comportamentais. Além disso, quais são as causas para a ciência? Nós estamos falando da ciência humana. Quais são as causas para as ciências? Os fatores, né, as causas que vão levar este indivíduo a construir este transtorno, a obtê-lo, vai ser os fatores hereditários. Quando a gente fala hereditário, põe barra genético. Fatores genéticos hereditários, fatores biológicos e fatores psicológicos e sociais, que chamaremos de psicossociais. Então, fatores hereditários. Que são isso? São os fatores onde seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, todos estes possuem, por exemplo, um flerte com os transtornos do humor, sobretudo com o da depressão. Então, você possui geneticamente uma probabilidade enorme de tê-los também. Então, olha, nesse primeiro momento, a ciência mostrando que a depressão pode ser genética. Então, você vai ter uma predisposição. É claro que em uma ótica reencarnacionista, reencarnar em um modelo de família que constitui uma egrégora depressiva significa que você está reencarnando na família certa para lutar contra essa carga de culpa, para dissolver seus conflitos e lutar contra esta predisposição à depressão que você já traz em seu espírito. E agora, é claro, colocando no núcleo familiar para que você possa lutar, para que você possa fazer da depressão não um caminho para o abismo, mas, sobretudo, uma escada que nos conduz ao Criador. Ou seja, fazer da dor instrumento de aprendizado, instrumento de autoeducação. Então, nós vamos, no sentido genético, isso está mais vinculado agora numa ótica espírita, que eu preciso suportar esta prova ou esta expiação no campo mental vinculado a este transtorno que está em mim, porque desencarnei depressivo, desencarnei com conflitos que não resolvi, conflitos emocionais. Então, agora, eu vou ter que me resolver não somente com aqueles familiares, mas reencarnar neste núcleo familiar para que essa predisposição seja maior e traga em mim esse objeto de expiação, de provação, mas, sobretudo, de aprendizado, que terei que revê-lo e olhar para ele novamente. Genético, biológico, todo mundo sabe, inclusive a mulherada que está aqui me assistindo, quando a gente é muito novo, tanto homem quanto mulher, os hormônios estão no topo. Quando, sobretudo, a mulher vai envelhecendo e entra na chamada menopausa, há uma queda abrupta, muitas vezes, desses hormônios. E pode, por falta de alguns hormônios, se instalar também um quadro
caracterizado pelo transtorno depressivo. Perfeito? Então, causas biológicas é sempre mais ligados aos neurotransmissores, à química cerebral e hormonal, consequentemente. E causas psicológicas, inúmeras. Traumas da infância, cargas de culpa. Aliás, as causas psicológicas, o espiritismo vai falar muito dessas causas. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas vai falar de forma exuberante. Tá? Pode ser conflitos que não resolvi, cargas de culpa, pode ser medo, pode ser raiva, pode ser uma gama de coisas que vai me afetar. Psicológico é de dentro para fora, que vai me afetar. Quando não, o ambiente social. Então, o psicológico, ambiente interno. O social, ambiente externo. O mundo, as diversas demandas do mundo, da sociedade, as frustrações que temos em nosso dia a dia, tudo isso, as perdas numerosas que muitas vezes ocorrem perto de nós, de amigos, de familiares, tudo isso pode gerar em nós também um transtorno depressivo. Perfeito. Então, a partir desse momento agora, caracterizei que depressão é um transtorno. Todavia, é preciso separar transtorno de sintoma. Então, eu posso ter, em um determinado momento da minha existência, um sintoma depressivo, por conta de alguma situação que vem ocorrendo na minha vida, uma situação no trabalho, uma situação com a minha família, um conflito no centro espírita, um conflito comigo mesmo. Então, eu posso ter sintomas, como, vamos dar um exemplo, estou com insônia e um pouco triste. São sintomas depressivos, mas não é ainda o que caracteriza que você está depressivo. Porque às vezes a gente fala, olha, estou sentindo tristeza, e a pessoa já fala, vixe, eu estou depressivo. Não. Você está com, se você estiver triste, num determinado momento, porque a tristeza é uma emoção natural, daqui a pouquinho a gente vai falar, uma emoção natural, então não há problema. O problema é você ficar com humor deprimido, ou seja, eu estou alguns dias com humor para baixo, triste, um pouquinho de perda de apetite, Jefferson. Então você está com sintomas depressivos devido a X, Y, Z que está ocorrendo na sua vida, e é preciso olhar para isso com carinho, com atenção, para que não se instale o transtorno depressivo propriamente falando. Tá? Então, é preciso diferenciar sintoma de transtorno. O transtorno é tem que ter aqueles 3 fatores. Tá? Psíquico, fisiológico, comportamental. Se não tem, se só tem psíquico, ou se só tem um comportamento, eu quero ficar mais isolado, ou algo fisiológico, não caracteriza ainda. Então, alto lá. Muitas vezes no meio espírita, há pessoas que saem, né, dizendo, olha, você está depressivo. E simplesmente, muitas vezes, a pessoa está somente triste. Está somente com alguns sintomas depressivos porque está ocorrendo uma determinada situação, um sofrimento na vida dela. É preciso separar. Então, eu posso ter bipolaridade, eu posso ter esquizofrenia, eu posso ter ansiedade, e dentro desses quadros de transtornos, posso ter sintomas depressivos, mas não depressão. Perfeito? Então, uma coisa é sintoma, outra coisa é o quadro depressivo propriamente falando. É preciso separar. Não é porque eu estou triste, com o humor um pouco deprimido, que eu estou com depressão. São 2 coisas diferentes. No segundo momento, é preciso também diferenciar depressão e tristeza. Muitas vezes, aliás, na atualidade que vai nos impor a ditadura da felicidade, muitas vezes você está um pouco chateado, triste,
com alguma situação, alguma adversidade, com alguma frustração, com algum desengano que teve em relação a uma pessoa específica, e simplesmente você ficou triste, chateado com aquilo. Uma oferta de emprego que você conseguiu não deu certo, normal. Então, nesse momento, é preciso deixar a tristeza fazer o seu papel, que é esse papel de nos jogar para dentro de nós mesmos, de fazer a gente sair um pouco do mundo externo e vir para o mundo interno, no sentido de refletir sobre si mesmo, porque ela vai propiciar isso, a tristeza. Então, ela vai fazer com que mergulhemos dentro de nós, para pensar sobre nós, para pensar em possíveis caminhos, para ver a que ponto o termômetro que está a nossa fé, a nossa resignação. Então, a tristeza é de suma importância. E quando negamos ficar triste, ou seja, eu não posso ficar triste, Jefferson. Eu cresci assim, eu fui ensinado assim, pelos meus pais ou por aqueles que me criaram e por tantas outras pessoas. Então, inevitavelmente, você vai adoecer. Adoecer. Isso é inevitável, porque querer ser a todo momento feliz em um mundo de provas e expiações é uma utopia. Agora, entender aquela pergunta que ecoa do Livro dos Espíritos, pergunta 920, que aqui nós não vamos encontrar a felicidade em sua totalidade, mas cabe a nós ser o tão feliz quanto se pode ser sobre a face da Terra. Ou seja, olha, nós vamos encontrar com a tristeza, com os sofrimentos, com as aflições. Mas isso não vai nos impedir de ser feliz. Agora, querer ser a todo momento feliz, isso é uma utopia e uma fantasia imatura que muitas vezes carregamos dentro de nós. Porque a vida é feita de uma montanha russa. É claro que o objetivo, mentalmente e espiritualmente, é sempre estar em equilíbrio, buscar o equilíbrio. Perfeito? Então, e aliás, Jesus, no Espírito puro, mostrou a nós que a gente vai ter que lidar com a nossa parcela de tristeza, de sofrimento, mas sempre também buscando ser feliz por intermédio de nossas ações, de nossos sentimentos que cultivamos dentro de nós, mas também da caridade que fazemos em prol ao próximo, pois na medida que amparamos aqueles que sofrem, somos amparados por Deus. Na medida que ajudamos o outro a cicatrizar suas feridas, nossas feridas paulatinamente cicatrizam também. Então, preciso separar depressão de tristeza. A depressão agora seria, então, a permanência nessa emoção, que é a tristeza. Então, ficar triste não é problemático. Permanecer triste, aí sim, vai poder trazer inúmeros problemas a nós. Também preciso separar depressão de melancolia. Muitos confundem ambos. Quando a gente fala, tem um manual, né, que se chama DSM, Manual dos Psicólogos, os psiquiatras também usam. Esse manual, agora na sua nova versão, ele vai trazer uma nomenclatura que ele engloba como se fosse a mesma coisa. Nas versões antigas, ele separava a depressão de melancolia, mas tem um grande estudioso que se chama Kepper, ele vai trazer uma nomenclatura fantástica. E tantos outros estudiosos modernos também vão mostrar que a melancolia ela está mais vinculada a quando, além desses sintomas, esses três fatores, né? O psicológico, o fisiológico e o comportamental. Então, quando eu apresento sintomas vinculados a esses três campos, já estou depressivo. Mas agora, o meu motor, ou seja, o meu corpo, tá mole. Eu não quero levantar, eu não quero sair, eu não quero fazer nada. Você está no quadro de melancolia. Então, quando vai impactando no corpo, na ação do corpo, isso é propriamente um quadro de melancolia. Então, há autores como aqueles que fazem parte do DSM que não entendem essa separação, colocaram junto, né?
Outros estudiosos entendem que tem que haver uma separação. E para a gente, é claro, essa separação é puramente didática, porque na hora que você está passando por isso, por esse sofrimento enorme, você não quer saber, nossa, eu estou melancólico ou eu estou depressivo? Claro que não. E por fim, para a gente começar a entrar na ótica espírita, é preciso diferenciar depressão de luto. Tá? O luto, ele vai surgir, ele é um quadro psicológico, um processo psicológico que surge frente a uma perda. Seja esta perda de um ser querido no sentido de um humano, seja essa perda de um emprego, seja essa perda de um coelhinho, de um cachorrinho, de um gatinho. Perda. Então, quando você perde algo, seja de um namorado, uma namorada, esposo, esposa, quando você perde isso, costuma assim instalar o quadro que se chama luto. Por que eu disse costuma? Porque há pessoas que negam o luto, negam sentir tristeza, não deixam, reprimem esta emoção, por assim dizer. E o luto, por que ele vai se diferenciar da depressão? Porque a pessoa que está num quadro de luto, ela tem sintomas depressivos, bastante sintomas, mas ela reage bem. Quando ela tem bons estímulos, ela reage ao ambiente, às pessoas, com o tempo. Ao passo que aquele que tem depressão, muitas vezes não reage. Está, então, rodeado de seres, pessoas que o amam e ainda continua embotoado, fechado, isolado. Não reage muito bem aos diálogos, quer se isolar. Quando não, desembocar para o suicídio. Porque a depressão, todo suicídio começa com um quadro de melancolia. Perfeito? Melancolia ou depressão. O suicídio começa aí, nessa rampa. As ideias suicidas, depois o planejamento e a execução, propriamente falando. Separando, então, que o luto é uma fase normal, que todas as pessoas passam, dura de 1 a 2 anos. Passando disso já é luto patológico, tem que tomar cuidado, você não está aceitando a perda ou está negando a perda, tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai, aí sim, te conduzir para um quadro depressivo mais profundo. Propriamente falando agora, você vai se enquadrar talvez nesse transtorno, tomar cuidado. E a depressão, tá, mas existem diversas formas, tá? Então tem depressão pós-parto, tem depressão que antecede o ciclo menstrual, tem depressão que se chama TDM, que é a que estamos falando aqui, né? Transtorno depressivo maior, que é o popular. Então, você passar por você vai ter que ter 5 sintomas de acordo com o manual do DSM para ser enquadrado dentro desse quadro de depressão por mais de 2 semanas. Esses 5 sintomas, né? É uma série de sintomas, tá? Eu falei alguns aqui no começo. Então, se você tiver 5 por uma permanência de mais de 2 semanas para o DSM, você está em um quadro de transtorno depressivo, e isso é muito subjetivo, porque muitos psicanalistas, inclusive, discutem a respeito disso, porque às vezes, como que você estipula um tempo? Algo a se pensar. Se às vezes o tempo da pessoa não é 2 semanas, é 3 semanas, 1 mês, para superar o que está acontecendo com ela. Então, é preciso... A questão do tempo, é claro, que para a gente precisa diagnosticar e tudo mais, mas é uma questão muito subjetiva e que vem sendo muito discutida. E tem a distimia, né? Então, a gente vai falar sempre focando em TDM, transtorno depressivo maior, que é aquele quadro clássico da depressão, aquele quadro clássico, e o distímico, que é a depressão crônica. Então, a permanência por mais de 2 anos destes sintomas levam você a ter depressão crônica. E a depressão crônica,
muitas vezes aquele que sente ela, ele sente na forma de humor triste, então ele tem um traço da personalidade, é uma pessoa triste. A pessoa é triste. Quando não, é uma pessoa extremamente irritada. Característica da distimia. Agora, nós vamos adentrar propriamente no espiritismo. Então, para a ciência humana, para a ciência psicológica, você precisa ter os sintomas, uma série de 3 fatores, fator psicológico, fisiológico e comportamental, para estar dentro do quadro do transtorno depressivo. Além disso, as causas são biológicas, hereditárias, psicológicas e sociais. Perfeito. Agora, para o espiritismo, a gente vai entendendo o quê? Quando se fala em depressão, o espiritismo vai validar tudo isso que a ciência está falando. Muitas vezes é traumas da infância, no aqui, no agora. Outras vezes foram situações que ocorreu. Mas agora o espiritismo ele vai dilatar. No primeiro momento, ele vai mostrar que, antes de ser um transtorno propriamente falando, a depressão é uma doença da alma. Então, não importa os fatores, as causas, o seu espírito está adoecido. Então, já começou aí a diferenciar. Por quê? Se o seu espírito está adoecido, não é somente de terapia e de remédios que ele vai se reerguer, mas também da parte espiritual. Assim como há muitos espíritas que pensam que é somente da parte espiritual que precisa de um quadro para sair de um quadro depressivo. Não, também de terapia e sempre que preciso, é claro que sempre deixando para canto, mas sempre que precisar, infelizmente, precisamos tomar remédios ali para ajudar a dar um up nestes quadros, nesta tristeza, nesse humor, nestas coisas que vão barrando os nossos passos. E aí entra essa química ajudando no corpo. Então, o espiritismo vai dizer, olha, é uma doença da alma. Não adianta só tratar com as coisas do mundo, com a ciência dos homens. Trate-o também, mas não se esqueça que as coisas da alma precisam de coisas que a alimentem, que são espirituais. Então, também precisa de uma mudança de dentro para fora. Precisa de um movimento, sair desse sofrimento, ou seja, sair de si, de seu egoísmo, de sua própria dor, para ir em direção também a outras pessoas no sentido de exercer a caridade. Porque a caridade vai trazendo o quê? Esse esquecimento de si no sentido de que, olha, você está sofrendo, seu sofrimento é digno, respeitamos ele, mas não deixe que ele te sufoque. Não pare de produzir para Deus, porque a sua alma está se alimentando disso, da caridade a si e ao próximo. Então, o Espiritismo entende que a depressão é uma doença da alma, assim como tantas outras, mas aqui o nosso foco é a depressão. E os fatores? Então, percebe? Tem sempre fatores e causas. Os fatores principais que surgem a rodo na literatura espírita, sobretudo nas obras de Joana, conflitos existenciais, vitória sobre a depressão, o homem integral, autodescobrimento, uma busca interior e tantas outras obras da benfeitora, junto ao memorável e grandioso médium Divaldo Pereira Franco, que o fator principal é a culpa. Já venho falando há algum tempo em vários veículos de comunicação a respeito dessa tal de consciência de culpa. Então, a culpa. Levando para
numa ótica aqui e agora, causas atuais das aflições. A culpa, ela vai surgir, muitas vezes, da raiva. Então, a raiva que vai surgir dos conflitos que temos com as pessoas e que não conseguimos digerir, dissolver, resolver, estes conflitos vão, muitas vezes, desembocar na culpa, que nada mais é do que um mecanismo de autopunição, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais. Ou seja, a culpa nada mais é do que a raiva contra si. A raiva de não ter aquela pessoa mais ao seu lado. A raiva de não ter conseguido prendê-la. A raiva de ter sido frustrado. Então, uma pessoa que está em constante raiva para com os outros, nada mais é do que uma pessoa que também tem raiva para consigo mesmo e um profundo sentimento de culpa, porque depois que ela projeta a raiva, ela sente culpa e se pune. Ou seja, eu xingo o outro, eu falo que bem entendo, eu prejudico, eu grito por inúmeras razões e faço tantas outras coisas que podem machucá-lo. E depois que faço isso, caio em mim. E vem, então, a culpa, que é agora aquela raiva que estava lá fora, veio para dentro. A raiva contra si. Quando a gente não resolve isso, isso não desaparece. E daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. Vou explicar. Então, essa raiva não resolvida, olha lá, além de se transformar em uma culpa atroz, feroz, contra si mesmo, agora também essa raiva não resolvida pode ir se encaminhando para o ressentimento e para a mágoa. Olha lá. Então agora, ressentimento, eu fico ressentindo, ruminando aquela lembrança, aquele fato, aquela ocasião, ou tantas outras coisas que me aconteceram no passado. Então agora, você está caminhando para se tornar uma pessoa com mágoa, uma pessoa amargurada, aquela pessoa amarga, sabe? Olha os caminhos que a raiva não resolvida vai fazendo. Por isso que o Espiritismo ensina que todo conflito deve ser resolvido com caridade, com amor, mas deve ser resolvido. Por isso que o Espiritismo ensina que é preciso praticar a caridade como Jesus verdadeiramente a praticava na pergunta 886 da obra O Livro dos Espíritos. Vamos entender esta caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por quê? Porque quando não conseguimos dissolver esta raiva, porque perceba que o problema não é sentir raiva, que também tem espírito que fala, não posso sentir raiva. Não, você deve lutar para não normalizar a raiva como sendo a emoção que norteia a sua consciência. Que seja o amor, que seja a humildade e tantas outras coisas, e não a raiva. Mas em um determinado momento da vida, às vezes, a gente pode sentir raiva em relação a uma instituição, em relação a uma pessoa. Tá? Então não há problema de sentir. O problema, assim como na tristeza, é ficar imerso nela. É claro que vai chegar dia, hora, que esses sentimentos vão ser reeducados e não mais. Essas emoções vão nos controlar, assim como Jesus. Então, quando a gente se tornar um espírito puro, nada mais é do que a sublimação dessas emoções, a transformação dessas emoções em sentimentos positivos, onde só o amor agora impera e tantas outras virtudes. Não há brecha para o medo, para a tristeza, para tantas outras coisas. Né? E quando tem, é uma coisa bem mais racional. Não significa que espírito puro, como relembra Joana de Ângeles,
É um espírito que não tem emoções, ele tem, mas elas são tão educadas. Lembra Jesus? Jesus se condói por Marta, ele chora, uma emoção humana. Mas ele chora pela fragilidade daquelas criaturas que não entendiam coisas pequenas, leis tão pequenas, que Lázaro não estava morto, ele estava em letargia. Entende? Mas Jesus, a gente vê Jesus sempre em equilíbrio. E quando predomina é o amor, é o bem, é a paz. A gente haverá de ser assim em sucessivas reencarnações. É por isso que existe a reencarnação que nos impulsiona ao progresso. Então, essa raiva não resolvida vai estar aí, guardada. Guardada. E vai para o ressentimento e vai poder adoecer a gente já nessa vida, aqui e agora. Agora, deu uma adoecida na gente, mas a gente desencarnou com aquilo, não foi, a gente foi lidando com essas coisas, negando. Na obra Universo e Vida, uma obra memorável, publicada pela Federação Espírita Brasileira, o Espírito Áureo, por intermédio da psicografia do médium Hernani Santana, lá no item 5.7, Espírito Áureo vai trazer uma coisa interessantíssima. Então, ele vai comparar o processo de desencarne, de arquivamento das experiências, com aquela fita. Né? Vocês lembram aquela fita que colocava no rádio? Né? No toca-fita? Então, a fita magnética, ela é sensível às vibrações do som que vai gravando, imprimindo ali, pouco a pouco ali, as suas marcas. De forma que, quando a gente quiser escutá-la, a gente só rebobina e escuta. Era assim que funcionava ela. O mesmo ocorre, processo semelhante, vai dizer ele, ocorre com a gente, quando a gente desencarna, no sentido de deixar o corpo. Então, todos os processos, os conflitos, todas as experiências que tive, todas as experiências resolvidas, quando eu desencarno, elas vão para onde Joana de Ângeles chama de inconsciente profundo. Elas ficam quietinhas ali, estão resolvidas. Mas, é claro, né? Fazem parte de nós. Mas aquelas que não resolvemos não conseguem ser arquivadas. Então, eu tenho um determinado conflito com a minha irmã, com a minha mãe, enfim. Você tem um conflito que você não resolveu. Pode ter raiva, ressentimento, mágoa, culpa, enfim. Isso não vai conseguir ser arquivado, vai ficar na consciência. Primeiro momento, então, entende que depressivo, ansioso, desencarna com isso diferentemente daquele que tem uma expiação no corpo físico. Então, se eu não enxergava, quando eu desencarnar, voltarei a enxergar. Se eu não tinha consciência, voltarei a ter. Se eu não andava, correrei. E por aí em diante. Depressão e ansiedade, não. Se você não consegue começar a resolvê-la desde já, começar a resolver as causas que estão guardadas, e é aí que entra o trabalho importantíssimo da terapia. Se você foge de tudo isso, porque tem pessoa que acha que é só remédio, e não é. Tem que fazer terapia, porque o remédio vai no efeito, a terapia vai na causa. Causa psicológica, ao passo que o espiritismo, daqui a pouco, eu vou mostrar a terapêutica espírita e vinculá-la à obsessão. Então, nesse primeiro momento, olha lá, o espiritismo mostrando que o que você não resolve, você vai levar com você para o outro lado, no sentido emocional. E aí, girar o espiritual. Quando você reencarna com esses conflitos, tá? E agora a gente vai deslocar para Joana de Ângeles na obra O Homem Integral. Quando você não resolve
tudo isso, você reencarna com predisposições à fobia e a transtornos mentais, bem como transtornos mentais mais severos. E aqui estamos falando de esquizofrenia. Na obra Loucura e Obsessão, psicografada por Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda recebe uma aula de Dr. Bezerra ao longo do livro, que vai mostrando isso. A gente não vai aprofundar tanto. Mas quando a gente fere pessoas, quando a gente machuca pessoas, quando a gente sabia o que era certo e não fez, tudo isso vai gerando essa consciência de culpa. E quando a gente não resolve, a gente reencarna com isso. Portanto, reencarna e aí entra de novo, meio genético, com predisposições. É claro que você vai estar no meio com pessoas, talvez. Não é uma regra, tá? Porque às vezes você pode ter pais extremamente saudáveis mentalmente e reencarnar ali no sentido de que eles vão te ajudar a lidar com isso justamente por ter a mente mais equilibrada que a sua. Mas, outras vezes a gente vê, foi como eu disse aqui, uma família inteira depressiva, uma família inteira com ansiedade, ou seja, espíritos se reunindo para se ajustarem e juntos ali se ajudarem nesta luta contra estes transtornos. Então, se você não resolve, você vai reencarnar com isso. E quando é na própria vida aqui, Jefferson, o que o Áureo, o espírito Áureo, diz nessa obra Universo e Vida? Então, isso é numa ótica reencarnacionista agora. Eu vou renascer com esse conflito e vou ter que lidar com esses conflitos que não resolvi. E esses conflitos vão se manifestar muitas vezes, de acordo com a autora Joana, na obra O Homem Integral, na forma de medo. Então, reencarno com medo, por exemplo, de ferir as pessoas com a fala. Agora eu tô falando de mim, tá, gente? Isso aqui é um medo que eu tenho. Aí vocês pegam e puxam um pontinho, puxa a linha. Ora, o Jefferson é palestrante, né? Fala bastante, faz live até em desdobramento, se deixar, né? Brincadeiras à parte. Então, certamente ele possui um débito nesse campo verbal. Não tenho dúvida nenhuma disso, gente. Eu não tenho. E muitas vezes esse medo que eu tenho, é claro que ecoa também dessa própria vida, mas, sobretudo, é um medo muito forte, que com certeza trago de vidas passadas. E é por isso que estou aqui na tribuna espírita. Entende? Então, esse medo, para mim, é um alerta, é uma sirene. Então, a gente tem que prestar atenção. Quais são os nossos medos? Porque muitos medos são fantasiosos, fictícios, não existem. Agora, há muitos medos que nem sequer sabemos o porquê e que não estão na infância. Não foram adquiridos durante a vida. Ou seja, não estão nesta vida, mas nós temos este medo. É preciso respeitá-lo. Eu dei o meu exemplo pessoal. Medo de ferir as pessoas com a minha fala. Então, uma coisa que eu tenho que respeitar. Não criar uma paranoia, mas respeitar. E prestar atenção. Então, nessa ótica, tá? Reencarnacionista. Agora, voltando. Quando a gente não resolve esse conflito, vai dizer o espírito áureo que já nessa vida começa a criar uma espécie de tumor no perispírito, que vai drenando toda a energia para ele, praticamente. Já escutaram aquela coisa antiga? Ó, fulano morreu de tristeza, fulano morreu de melancolia. Isso existe, ó. Olha o espiritismo mostrando. A pessoa vai ficando para baixo, ela vai perdendo a perspectiva de vida, ela vai perdendo a vontade de viver, ela está sem energia, fora outras coisas que ocorrem no sentido químico, tá? Cerebral. Foi como eu disse, eu estou apresentando neste exato momento agora a ótica espírita. Então a pessoa sente que não tem energia para nada. E realmente não tem, porque esse conflito está drenando praticamente tudo para ele. E quando não, você vai reencarnar com isso, gravado no seu perispírito, no seu corpo mental, e vai ter que lidar com isso novamente.
Por isso que Jesus disse: reconciliai-vos com os vossos afetos, amai-vos os vossos inimigos, porque tu olhas o argueiro que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está em ti. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, pois vos amando, todos perceberão que vós sois os meus discípulos. Então, todas estas lições, para justamente o quê? A gente sofrer menos. Sofrer menos. Porque qual que é o salto a nós, que sabemos que somos portadores da doutrina espírita? É que justamente a gente precisa utilizar do agora para que o amanhã seja mais tranquilo. E, aliás, a própria jornada, a própria vida agora, né? Não precisa ter fardo ou sofrimento. Às vezes a gente acha que para evoluir tem que sofrer, né? Esses dias conversando, esses dias não. Certa feita eu fiz uma live com o Campete falou isso na live, Geraldo Campete, que muitas vezes a gente pensa que a gente precisa sofrer para evoluir. Não, o sofrimento vem, ele está vinculado a uma imperfeição, a uma quebra de uma regra divina, de uma lei que nos conduz. A gente evolui pelo amor. É claro que vem a dor em determinados momentos e desperta todos nós para o amor. Mas não é só pela dor. Não significa que seja só ela. Ela é evolução secundária. O amor sempre é a primeira porta. Então, a gente vai trazer isso na gente. Está enraizado. E agora, onde é que entra o obsessor? Então, a obsessão, de acordo com o livro dos Médiuns, capítulo 23, é a influência de um espírito, uma influência que não é benéfica, porque se for é uma vinculação de um espírito, mas este espírito ele se vincula quando ele não é bom, é um espírito ainda ligado temporariamente ao mal, por falta de esclarecimento, por persistência na raiva, na vingança, no ódio, por persistência em julgar, colocar no outro a culpa que é sua. Então, este irmão que se intitula obsessor, que foi ferido por nós, financeiramente, sentimentalmente, fisicamente, inúmeras coisas, porque a gente sempre pensa que o obsessor é cruel, é carrasco, de fato ele é, no sentido que ele quer se vingar, mas a gente sempre pensa que ele é o culpado. Só que o Espiritismo vai mostrar, olha, ele entrou na sua vida porque você permitiu, você abriu sintonia, você o feriu no passado, só para começar. E agora ele retorna, e ele vai te perseguir. E ele está agora na sua vida te obsediando porque você abriu as portas da alma a ele. Então, alto lá. Eu acho lindo isso que a doutrina espírita faz, porque ela devolve para a gente a responsabilidade. No sentido de, olha, a gente vai te ajudar, mas o primeiro passo é a aceitação. Você se equivocou no passado. E se você tem um obsessor agora, então, lide com ele com amor. Exemplifique para ele o que é amar, o que é amor. Como Divaldo fez com o famoso Máscara de Ferro durante 40 anos. E aí, quando Divaldo pega aquela mãe daquele obsessor que estava reencarnando, era a mãe daquele obsessor em outra vida. E Divaldo estava com ela aqui no braço. Aí ele viu que é o amor supremo. Ele deixou Divaldo no canto. Falou, vou parar. Tem jeito. E Divaldo exemplificando sempre o amor a ele. Exemplificando, ou seja, educando o obsessor, que ele mesmo feriu. Tá? Então, esse é o ponto importante. Então, essa influência, porque, de acordo com a pergunta 459 da obra O Livro dos Espíritos, ela ocorre de forma exuberante sobre os nossos pensamentos e comportamentos, porque os espíritos, muitas vezes, frequentemente, são eles que nos movem, como relembram as entidades venerandas a Kardec. Então, essa obsessão, ela pode vir gerar em nós um transtorno depressivo, claro que pode. Porque quem é o obsessor, além de tudo isso que eu falei aqui nessa live?
é alguém com conhecimento técnico. Ou seja, o obsessor é inteligentíssimo. E muitas vezes ele domina ciências psicológicas. Muitos são os psicólogos, e tantos outros vinculados ao campo da psicologia que atuam na área das trevas. Então, ele tem muito conhecimento psíquico, psicológico e sobre você. Porque ele é a pessoa que mais te ama, nesse sentido. Ele vive 24 horas pensando em você. Ele respira você. Então, ele te conhece. Ele conhece as fraquezas de outra vida. Ele te conhece nessa vida. E ele vai começar a mexer. E certamente, quando ele vê, olha, o Jefferson não pode ser contrariado, ele fica para baixo, ele se entrega a uma tristeza e não consegue sair. Interessante. Já captei. Ele não consegue resolver adversidades e conflitos, ele se entrega a sintomas depressivos. Eu quero colocar nele uma depressão. Vou começar a me esforçar. E aí ele se esforça. E aí, como é que ele faz para ele estar vinculado mais a nós? Na obra da Associação Médica Espírita, Por que Adoecemos? Uma obra onde tem vários médicos que vão escrever, cada um vai escrever um capítulo. No capítulo 12, que se intitula Epilepsia e Obsessão, nesta memorável obra, eles, com base nas obras de André Luiz, eles traçam um roteirinho de como o obsessor chega a nós, no sentido, como ele vai se vinculando, bem como ele vai somatizar a doença no corpo. Ou ele, no corpo, ou o transtorno psicológico. Então, o primeiro passo é fazer você se desequilibrar emocionalmente. Ou seja, né, olha só, o Jefferson está muito bonzinho. Deixa eu começar a testar ele. Colocar umas pessoas para dar raiva nele, para testar a paciência dele. E na medida que ele sente raiva, ele desce vibracionalmente. E eu entro com mais facilidade. Deixa eu fazer o Jefferson também não ir com a cara daquele. Deixa eu deixar o Jefferson muito sensível a tudo que falam para ele. Né? O melindre. E aí eu entro. E na hora que eu entro, eu estabeleço o vínculo com o Jefferson. Pronto, me estabilizou mentalmente. Conexão feita. Conexão feita no sentido energético. De pensamento, de sintonia, de sentimento. Obsessor vinculado. Primeiro passo dele com sucesso. E ele vai querer agora desequilibrar mais a gente. Quanto mais desequilíbrio mental, maior é o desequilíbrio físico, o desgoverno celular. Ou seja, você começa a perder controle sobre o corpo. E aí ele vai aprofundando. E aí ele vai agora te intoxicando com a energia insalubre dele, com os fluidos deletérios dele. E esses fluidos vão se somatizar ou vão se vincular àquela área do perispírito que possui uma fragilidade maior para ter uma doença X ou um transtorno emocional C. Viu? Tudo começa pelo descontrole emocional. Entende? Por isso que eu disse, olha, sentir raiva, tá bom, mas ficar imerso nela, não. Sempre olhar, criticar o outro, ter raiva, ter ódio, isso não faz bem. E o obsessor entra. E quando ele entra, ele começa a gerar esses transtornos. Quando não? Porque nem todo o transtorno depressivo é gerado por obsessão. Mas todo transtorno depressivo pode abrir a porta para uma depressão também. É tudo junto. Porque muitos transtornos depressivos podem ser gerados, como eu disse aqui, traumas da infância, fatores sociais, biológicos. E se não tomarmos o devido cuidado, se não formos procurar um tratamento psicológico, um tratamento espiritual e talvez até mesmo psiquiátrico, a coisa vai ficando feia.
E aí você vai ficando amargo, irritado. Ou seja, você está abrindo a porta agora, está bem mais fácil. Aquele caminho que eu tracei é para ele chegar. Quando a gente faz isso, a gente abre para ele e ele chega. Então, muitas vezes a gente está num quadro muito para baixo, muito depressivo, com comportamentos suicidas, com ideias suicidas. Então, a gente vai atraindo não somente o obsessor, mas também agora, uma ótica espírita, irmãos que congregam com este determinado tipo de sentimento, de comportamento, de tudo isso que eu estou passando, que alimentam ainda mais o meu quadro depressivo, assim como o obsessor. Então ele faz você levantar triste, a vida não está boa hoje, não, ele sopra no ouvido. E, cara, nada vai dar certo hoje, nunca dá. E a gente compra aquele pensamento e aquela ideia. E assim ele vai indo. Ele vai colocando a gente na lona. Igual que é a terapêutica espírita, para lidar com tudo isso, tá? Então, foi como eu disse, o espiritismo vai dizer, olha, você precisa se tratar com um psicólogo e também, se precisar, com um psiquiatra, mas não pode se esquecer que é uma doença da alma, então você também precisa tratar a sua alma. E os tratamentos para o espírito são diferentes para o corpo. E, aliás, os tratamentos que impactam o espírito impactam o corpo no sentido de saúde. Então, a terapêutica espírita vai se iniciar pelo autoconhecimento, assim como a terapêutica psicológica. Então, lá, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Mas não basta se autoconhecer, é preciso se aceitar. Então, tem pessoa que tem uma dificuldade enorme de pedir desculpa pelos equívocos. Né? Não, o que passou, passou. Está no passado. Deixa lá atrás. Não é assim que se resolve. Aceite a sua parcela de culpa, os seus equívocos. Aceite que você é um ser dotado de defeitos, mas também de virtudes, de qualidades inúmeras. E que muitas vezes essas qualidades não conseguem se sobressair, brilhar, se iluminar, porque você está vinculado aos defeitos. Então, autoconhecimento, autoaceitação, autoperdão. Então, você se aceitou, né? Agora você precisa se dar uma nova chance, uma nova possibilidade de caminhar, de melhorar, de ser feliz, de reparar aquilo que você fez. Só auto-perdão. E aí, a vigilância. Aqui, vamos atentar para uma coisa. Muitos confundem. Falam assim, Jesus disse, orai e vigiai. Muitos falam assim, não é? Jesus nunca disse, orai e vigiai. Não está escrito isso em nenhum dos 4 evangelhos. Agora, Jesus disse, sobretudo a Simão Pedro no Getsemane, e em outras ocasiões, aos apóstolos e outras pessoas. Vigiai e orai. Isso Jesus disse. Porque quando a gente inverte essa lógica, gente, muda completamente o ensinamento de Jesus. Quando eu digo que é orar e vigiar, eu estou dizendo, você ora e depois você vigia. Então, a pessoa ora, mas como a vigília, ou seja, a autoconsciência sobre si mesmo, sempre em segundo plano, autoconsciência a respeito do que está pensando, do que está sentindo, tomar cuidado como está olhando os outros, que é um grande indício de autoconhecimento. Como que eu estou olhando o outro? A realidade. Eu sempre olho querendo colocar um defeito, eu sempre olho com raiva, eu sempre olho com desprezo. Então, tudo isso está em você. Não é que o outro ocasiona isso, você tem isso. Lição do Argueiro da trave no olho, projeção. Então, quando eu falo orar e vigiar, eu estou dizendo, olha, ore e vigie. E é uma ótica que, às vezes, né? Quantas vezes a gente acaba de fazer uma prece, muitas vezes, e se não tomar cuidado, desequilibra. Segundos depois, minutos após, sai do centro espírita, tomou um passe, centralizou os campos de força. Quando sai dali, começa a falar mal do fulano. Pronto,
desestabilizou tudo energeticamente falando. Então, por isso que ele disse, vigiai e orai. Vigiai teus pensamentos, teus sentimentos, tuas palavras, teus olhos, tuas ações. E ore pedindo amparo a mim, que eu enviarei até vocês os trabalhadores de minha extensa vinha, que vão te amparar, os amigos espirituais que nos rodeiam. Eles vão te fortalecer, vão te intuir para lidar com as inúmeras coisas da maneira correta. Claro que se com eles quisermos estabelecer sintonia. Então, ore para você se revigorar, ter fé, ter ânimo, vigor, perseverança e vontade. Mas continue vigiando. Porque é quando a gente não vigia, parábola do joio e do trigo, que o joio entra. E quem é o joio nessa história? O obsessor. Então, muitos processos obsessivos estão sim vinculados. Aliás, isso segundo a benfeitora Joana, tá? Na obra Entrega-te a Deus, ela vai fazer uma afirmação categórica, Joana de Ângeles. Então, segundo Joana, na raiz da depressão sempre existe uma gênese de caráter obsessivo. Então, ela está dizendo que toda obsessão vem acompanhada de obsessão. Então, toda depressão vem acompanhada de depressão. E vice-versa, né? No caso, depressão vem acompanhada de obsessão. Entende? Então, a autora já vai além. Eu estou sendo indulgente. Joana não, já vai dizer, olha, todo transtorno depressivo possui um processo obsessivo. Ponto. Para Joana, não tem conversa. E, de fato, se a gente for entender por aquela dinâmica que eu expliquei, a gente vai se entregando a esse quadro, não que a gente quer, né? A gente precisa lutar, a gente sabe que é dificultoso. Ninguém quer acordar depressivo, triste para baixo, claro que não. Mas há pessoas, como dirá Sigmund Freud, pai da psicanálise, que utilizam dos seus sintomas, dos seus transtornos, para obter ganho secundário. Atenção, carinho, afeto, enfim, várias coisas. Isso a gente tem que tomar cuidado. Então, para Joana sempre tem. Seja porque o obsessor te levou para o quadro depressivo, ou seja porque a depressão atraiu a você o obsessor. Mas você tem. Lá no fundinho, essa gênese, na criação, tem, né? Na criação desse transtorno, vai ter sempre um processo obsessivo. De acordo com Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus. Perfeito? E aí, a terapêutica é autoconhecimento, autoaceitação, autoperdão, vigiar, orar, que é a prece, caridade, porque a caridade é a luz que ilumina não somente o outro, mas a gente. Então, não pode se desvincular da caridade, porque é a caridade que alimenta o espírito. Lembra que depressão é doença da alma? Para a visão espírita, então, a caridade alimenta o espírito. Não é a comida. A comida vai alimentar o corpo. Mas o que alimenta o espírito é a caridade. Passe, né? Passe também faz parte da terapêutica espírita. Trabalhos desobsessivos, caso você frequente um grupo de desobsessão, ou caso você conheça um grupo de desobsessão sério vinculado a Allan Kardec, porque mesa mediúnica sem Kardec é precipício para o abismo. Agora, se a mesa mediúnica tem Kardec, então é Jesus, porque há inúmeras formas de exercer a mediunidade. Muitos exercem a mediunidade somente com Jesus, mas se esquecem de Kardec, outros só com Kardec e de Jesus. Tem que atrelar ambos, vincular.
Jesus e Kardec. E se a mesa mediúnica tem isso, dê o seu nome, peça ajuda. E além disso, entra outras terapêuticas aí, espíritas, né, como a do passe magnético mais específico para esses tipos. Né? Algumas casas espíritas têm este trabalho, que é um trabalho sério, um trabalho vinculado à doutrina. O resto, gente, não é espírita. Cromoterapia, apometria, nada disso é espiritismo. É espiritualismo. E respeitamos estas práticas. Porque possuem, sim, seus efeitos, mas não fazem parte da escola doutrinária do espiritismo. Perfeito? Autoconhecimento, terapêutica espírita para finalizar. Autoconhecimento, autoaceitação, autoperdão, vigilância, prece, caridade, passe, desobsessão e, para finalizar, paciência e amor. Amor consigo e com o outro. E paciência, porque às vezes a gente quer as coisas para amanhã. Eu queria tanto sair disso, desse quadro que me encontro, desse momento da minha vida. Calma. Porque quando a gente perde a paciência, se instala o desespero. Desespero instalado na consciência, esquece. A gente perde a rota, o caminho, a direção. Por isso que paciência. Tudo tem um tempo certo para começar, tem um tempo certo para acabar. Tá? Bom, gente, é isso. Foi como eu disse, não é minha pretensão esgotar o tema, porque esse tema precisa de seminários, de estudos, tá? Tem várias mensagens de Joana, eu trouxe as coisas principais, culpa, raiva, né? Vinculada, medo, mas existem outros fatores, e trouxe aqui as causas. Então, olha só, a ciência vai mostrar 3, biológica, hereditária e psicossocial, e o espiritismo vai mostrar a 4ª causa, obsessiva. Quando você vincula esses 4 fatores aí, sem dúvida nenhuma, contribui muito para o dissolvimento dos conflitos. Ana, me estendi um pouquinho hoje, porque a temática necessita disso. Foi muito esclarecedor. Perfeita. Tem um bocado de perguntas. Vamos lá, começar. Samuel, do Mente e Consciência, pergunta: por que os depressivos são chantagistas com os familiares? Não vamos englobar todos, tá? Não vamos generalizar. Preciso separar. Porque nem todo depressivo faz isso. Chantagem com família. Né? Não faz. Há outros que fazem no sentido, não vou dizer chantagem, vou dizer no sentido psicanalítico, numa forma de obter um ganho secundário. Então, você não pode me falar isso, Ana. Por quê? Sou depressivo. Você não pode fazer isso para mim. Por quê? Sou depressivo. Você tem que fazer isso para mim, Ana. Por quê? Porque eu sou depressivo. Você não está me dando atenção, Ana. Carinho, afeto. Me dê. Entende? Então, isso é para obter um ganho secundário. Isso a ciência vem explicar. Então, o sintoma, abrir mão dele, vai tirar, muitas vezes, coisas que obtemos em nosso dia a dia. Né? Então, a pessoa tem resistência para deixá-lo, porque ela tem ganhos com esse sintoma. Mas não são todos que se enveredam por esse caminho do ganho secundário. Não são todos. Na minha própria clínica, no meu próprio consultório, posso afirmar com categoria que um de vários que tem. Então, é muito, não são todos. A gente não pode generalizar, mas uma grande parte, sim. Certo. Aí, Naíse pergunta: é normal quem tem depressão achar que está sendo perseguido? Perseguido no sentido dos outros, né? Que o outro está sempre perseguindo ele no sentido de acusá-lo, isso. Sim, porque tem uma autoestima baixa. O sofrimento, quando se instala, a gente fica mais sensível às coisas. Ele toma uma frequência maior. Então, uma fala sua, por exemplo, agora que eu estou tranquilo, Ana,
pode ter um efeito, mas se eu tiver triste para baixo, né, ou talvez até num quadro depressivo, um transtorno depressivo, possa ter um efeito gigantesco, gigantesco, astronômico, porque vai ressoar maior, o espírito está sensível. Mas essa mania de sempre achar que está sendo perseguido também vai se encontrar nos estudos da rainha da psicanálise, Melanie Klein. Em seus estudos, ela vai colocar isso como sendo uma das características da ansiedade, bem como da depressão aí, né? A perseguição. Uhum. Mas fique tranquilo que não é o mundo que está te perseguindo, é você que está sensível. Fique tranquilo, a gente não está falando para ofender. Às vezes tem, sabe, Ana? Pessoas que jogam palavrinhas com segundas intenções. No sentido, eu acho que o fulano está depressivo, eu acho que isso é frescura, esses clichês. Né? Não é frescura, é uma doença da alma. A pessoa está sofrendo. Uhum. É a mesma coisa que quem tem ansiedade. Não é frescura, a pessoa está sofrendo. É preciso ter respeito, ter amor, ter empatia. E algumas vezes jogam. Outras, nossa, será que ele falou para mim? Será que aquilo. Será que ele foi com segunda intenção? Né? Por que será que estão falando isso para mim? Então, tudo isso é porque você está muito sensível. E aí, uma palavra ecoa muito forte. A autoestima está lá embaixo, várias coisas. Né? Mas é isso. Muitas vezes é normal, sim. Diogo pergunta: a depressão pode ter causa no sentimento de culpa trazido de vidas passadas? Com toda certeza, Diogo. Com toda certeza. Aliás, para a visão espírita, é tiro e queda. Tem essa expressão aí? Tem aí, Ana? Tiro e queda? É, com Aqui em São certeza, Paulo a gente fala muito aí, tiro e queda, né? No também. sentido que sim, provavelmente, muitos Uhum. quadros depressivos, né, é culpa de vida passada. É interessante, porque às vezes há crianças que têm humor depressivo, assim como uma predisposição à ansiedade. E aí você vai investigar os pais, o ambiente, nada. Tá entendendo? Mas tem uma Uhum. predisposição. Da onde que vem isso? Vida passada. Aquilo lá que eu falei aqui. Você não resolve, você vai levar isso com você. O que você deixa para trás, a nossa ilusão é achar que passou. O Espiritismo vai mostrar, não passou. Está vivo. E você vai trazer de volta. Então resolve. Resolve com amor, com caridade, faz terapia, coloca em prática a terapêutica espírita e vai se modificando. Dioguinho novamente pergunta: a autoobsessão pode gerar depressão? Mas com toda certeza. Autoobsessão. Ou seja, a pessoa começa a ter pensamentos fixos, e ela começa a se obsediar, ou seja, a desequilibrar seu próprio corpo, seu próprio perispírito, seu centro de força. E pode sim gerar a depressão, no sentido, eu me culpo muito, sabe? Nossa, eu fiz aquilo, eu estou me culpando muito, eu faço outra coisa, eu me culpo muito, me cobro muito. Então, sim. E por isso que eu disse que muitas vezes é de vidas passadas, outras vezes é agora. Essas cobranças excessivas, essas culpas excessivas e desnecessárias, tudo isso vai aqui dentro. Vai, você é A o seu depressão, obsessor, né? a depressão por obsessão pode levar a pessoa a dar cabo à própria vida? E isso já é minha visão pessoal, eu posso estar equivocado. Mas partindo da premissa de Joana, de que toda depressão tem um transtorno, um estorvo obsessivo, ou seja,
obsessão e depressão sempre está junto, de acordo com Joana. Eu posso dizer que quando chega nesses patamares, com toda certeza tem processo obsessivo instalado. Com toda certeza. Uhum. Mas é difícil. Como identificar a síndrome do ninho vazio? Quais os sintomas? Rapaz, essa síndrome do ninho vazio é aquela síndrome onde os pais tinham os filhos e agora os filhos saem do lar, os pais veem literalmente aquele ninho que estava cheio de filhotinho vazio. E aí eles ficam tristes, um pouco angustiados, solitários, mas não necessariamente depressivo. Porque a síndrome do ninho vazio é caracterizado pelo sentimento de saudade, tá? Então, o sentimento de saudade, um sentimento que muitas vezes vai vir carregado de tristeza. Então, a mãe olha aquela foto do filho e lembra dele correndo no corredor. Pronto, chora um pouco. Aí, quando não, lembro dele assim, lembro dela assim. Entende? Bate aquela saudade, mas não é depressão, tá? Então, é uma tristeza que passa. Agora, não, Jefferson. Eu saí da minha casa, minha mãe e meu pai, pararam de comer, não estão dormindo bem, estão se isolando da gente. Né? Então, tudo isso é sintoma do quê? Depressão. Já é diferente. O sentimento de culpa pode ser brecha para o espírito obsessor, nos levar a ter ideias suicidas. Na verdade, obsessor nenhum coloca na gente aquilo que a gente não tem. Se o obsessor meu chega aqui, Jefferson, mata aquela pessoa. Ele sabe que eu não vou acatar isso, porque eu não tenho essa predisposição dentro de mim. Meu obsessor chega, Jefferson, usa aquela droga. Ele sabe que eu não vou acatar isso, porque eu não tenho essa predisposição, seja nessa vida, em outras, eu posso ter tido, mas não tenho mais, eu não tenho vínculo com nada disso. Então não vai dar certo. Agora, ele vai olhar dentro de nós, no nosso desejo central, e ali ele vai mexendo. Então, se ele capta, e ele me conhece, o Jefferson se matou em vidas passadas, ou eu percebo que o desejo central dele é retirar a própria vida, ele insufla. Entendeu? A culpa só vai abrir brecha para o obsessor entrar. Agora, o que ele vai colocar ou não, porque não adianta ele falar para mim, Jefferson, se mata. Eu não vou matar, porque eu sou espírita, eu tenho. Não é uma ideia que me apetece, entende? Não está em mim, no meu desejo. Não é meu desejo. Meu desejo é viver, é contribuir para Jesus e seu extenso rebanho. É ser um grãozinho de areia nesse extenso rebanho. Então ele sabe que isso não vai dar certo. Agora, se ele de repente colocar outra coisa na minha cabeça, que ele sabe, entendeu? Porque essa mania de obsessor colocou em mim, que muitas vezes a gente encontra, o Diogo, é interessante, Diogo, porque muitas vezes a gente encontra isso no meio espírita. O obsessor fez eu fazer isso. Não, o obsessor colocou isso em mim. Não, ele só soprou. A chama está acesa, você tem em você, tá bom? Todo processo obsessivo tem ligação com síndrome do pânico? Não. Então, é como eu falei, a mesma coisa que vale para a depressão, vale para o transtorno de pânico. Nem sempre é processo obsessivo que vai instalar, vai ter ligação, tá? Mas o problema, o que é? Pode não ter levado a... Não foi, por exemplo, a obsessão que levou o indivíduo a ter uma crise de pânico, a síndrome do pânico, né, esse transtorno. Mas, de repente, a síndrome do pânico abriu brecha para o obsessor. Por isso que muitas vezes vem vinculado. Mas não é que é causa. Às vezes a causa foi o próprio transtorno que abriu, e é claro, como a gente
espíritos, muitas vezes, que trazem nossa bagagem, erros e acertos, possuímos um atrito com fulano, ele viu e ele entrou em sintonia. Perfeito? Ótimo. A pessoa depressiva está sempre com problemas espirituais? De acordo com Joana, sim. Na obra Entrega-te a Deus. Ela vai dizer, ó, na raiz da depressão sempre existe uma gênese de caráter obsessivo. Ok. Edna pergunta: quando o indivíduo está no período de luto, é normal tratar uma pessoa muito próxima com agressividade? A agressividade é uma das fases do luto. A raiva. Bem como, muitas vezes, no luto, a pessoa se culpa excessivamente, né? Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, deveria ter feito mais, deveria ter perdoado, deveria ter conversado, enfim, deveria ter estado mais presente. Certo. Seu Silva pergunta: como se identifica um caso de loucura e depressão? Pois às vezes podem confundir. Ó, eu penso que quando a gente fala de loucura, a gente está falando de um indivíduo que é psicótico. Então, o indivíduo que é psicótico, dona Silvia, ele não é Silva? É Silva. Ah, tá. Seu É Silva, Antônio, é ele? Silva Antônio. Ô, seu Silva, É. perdão. Quando a gente fala de loucura, é preciso separar loucura de desespero. A depressão gera desespero. A loucura é um quadro de psicose. O indivíduo rompeu com a realidade. Tá? Então, isso é loucura. A pessoa perde a noção. Aí, loucura é um termo antigo. Então, a pessoa perde a noção da realidade. E é claro que em casos de psicose, há profundos processos obsessivos, né? Que já não é nem mais fascinação, é uma subjugação, um controle do obsessor sobre o obsediado. Perfeito? Mas o que o senhor deve ter confundido foi o desespero, que parece loucura. Você fica desesperado, você perde a rédea da razão. Perfeito? Perfeito. Edna pergunta: mesmo sabendo se que uma das causas para desencadear a depressão vem da genética, é possível que ela não dispare o gatilho através do amor recebido na família? Claro. Sim, com toda certeza, isso não tem dúvida. E certamente o amor, esse acolhimento e tudo mais, e é claro também, não aquele amor que não sabe falar não, que não sabe falar sim, entende? É o amor que é ético, que é correto, que sabe educar, sabe a hora de dizer sim, sabe a hora de dizer não, esse amor que acolhe, esse amor que mostra, estou aqui, calma, né? Mas também não é aquele amor que super protege, porque quando tem super proteção, tem o quê? O indivíduo frágil. Ou seja, você está criando os seus filhos numa bolha. Então não é aquele amor que super protege, é aquele amor que está do lado, caminhando. Então, quando a família ensina, a família ama aquele indivíduo, e quando a família também ensina para esse indivíduo que a frustração faz parte da vida, ou seja, ensina a criança a lidar com a frustração, certamente ele vai saber lidar com a tristeza e com as adversidades da vida, que Joana de Ângeles pontua isso na obra Conflitos Existenciais. Várias mensagens ela coloca que muitas vezes não sabemos lidar com as adversidades da vida, e aí vamos desembocando para estes transtornos. Ou seja, o que ela está dizendo? Ela está sendo bem psicanalista. Ela está dizendo o seguinte:
Muitas vezes a gente não sabe lidar com a frustração, com a pressão. Então, é preciso também, porque o amor vai ensinando tudo isso. Perfeito? Minha amiga, sua fala está fechado, seu microfone. Fechei porque o cachorro estava querendo latir. Esqueci. Desculpa. A depressão pode levar a pessoa à loucura? Na verdade, essa loucura que a gente fala é, como eu disse de novo, é o desespero. Porque se você não tem uma predisposição à psicose, a cindir com a realidade, não tem como. Mas que vai deixar você em desespero, a ponto de parecer que te falta o pensamento, que te falta a capacidade de raciocinar, tá? Então, ou seja, vai te levar a agir de forma impulsiva, mas você ainda tem consciência. Mas você está agindo de forma impulsiva, ou seja, você está ficando cego por alguns segundos, e às vezes são segundos que a pessoa, por exemplo, se envereda para o suicídio. Então, a loucura é o desespero, tá, gente? Vamos deixar claro, quando a gente fala de depressão, a depressão pode gerar desespero, mas não psicose. Tá bom? Ok. Samira pergunta: um adolescente, durante essa pandemia em minha cidade, foi diagnosticado com esquizofrenia, mas algumas pessoas apontam problemas espirituais. É possível? Como ajudar? É possível, é bem possível. É bem possível. Conhecemos um amigo que possui esse sintoma, né? Possui esse sintoma, não, esse transtorno, que é o da esquizofrenia, e ele escutava vozes, várias vozes, né, típicas desse transtorno, alucinações, delírios, e uma coisa curiosa acontecia. Então, essas vozes, no começo, mandavam ele andar em direção à Dutra. As vozes mandavam ele andar em direção à Dutra. Então, as vozes estavam colocando para ele andar na Dutra, se acidentar ou talvez morrer, ser atropelado pelos carros. Quem eram essas vozes? O obsessor. Como que você sabe, Jefferson? Porque esse menino começou a frequentar o centro espírita. Ele ia tomar passe, ele ia lá, não perdia um passe. As palestras, ficava lá quietinho. E ele disse, depois de muito tempo, assim, aquelas vozes pararam, eu não fico mais escutando. A vontade que eu tinha de andar, né, a marcha que eles fazem, né, de um lado para o outro, compulsiva. Mas tá entendendo? Olha só para você ver. Então, sim, Samira, importantíssimo levar esse coleguinha, esse jovem a um centro espírita, fazer ele sentar, Jefferson, mas ele está ali, ele não está assistindo muita palestra, ele não está entendendo ele, o corpo dele. Mas aquilo está ficando gravado no espírito dele. E quando ele dorme, se for permitido, o benfeitor que cuida dele, o espírito protetor, vai trazer ele para ele, vai explicar aquela lição. Por um determinado momento ele vai ter consciência, depois ele retorna ao corpo, claro, cindido ainda com essa realidade. Mas, se não for assim, quando ele desencarnar e começar a recobrar a consciência, tá? Isso vai ser lembrado. Olha, você lembra aquele dia no centro espírita, aquelas vezes que você foi? Lembra? Então, seu espírito estava sendo educado. Aquelas lições, vamos lembrar elas agora, que você tem mais consciência? Vamos. Mas, sobretudo, passe e dar o nome desse irmão, caso você tenha conhecido, a um grupo de desobsessão. E, é claro, dizer aos pais que faça o evangelho no lar, tomar cuidado com as condutas, porque estão com uma pessoa que é cindida com a realidade e que é um alvo fácil para obsessores.
E dependendo da conduta dos pais, pode criar no lar uma egrégora, ou seja, um ambiente espiritual fluídico propício a atrair obsessores e tantos outros irmãos de cunho inferior e que vão prejudicar esse irmãozinho. Então, por isso que o evangelho no lar, a reforma íntima e o amor devem também imperar. Então, o trabalho desde casa, na casa espírita, no médico, é uma junta, tá vendo? E sim, e melhora. Melhora. Se a causa, e provavelmente tem, mas se for causa obsessiva também, né, junto com o transtorno, que tiver uma causa obsessiva, vai se ajudar também. E na maioria das vezes tem, muitas vezes tem, quando se trata de esquizofrenia e tantas outras coisas. E é isso. Edmilson pergunta, como identificar pessoas com transtorno bipolar? Olha, não é só uma oscilação entre mania, depressão e entre euforia, ansiedade. Há uma série de coisas para o manual nosso, que não estou com ele aqui no momento, tá? Mas no manual do DSM é uma série de critérios. Existe bipolar tipo 1, tipo 2, tá? Então, é uma série de critérios. E não é tão fácil identificar bipolar. Porque eles se confundem muitas vezes com borderline, com algumas coisas. Então, não é tão fácil, Edmilson. Né? Mas tem um manual para isso. Tânia, gratidão, Samira. Que Jesus te abençoe, amigo Jefferson, volte sempre. Jefferson, eu tenho só duas perguntinhas aqui ainda no meu WhatsApp. Um é se a depressão afeta o sistema imunológico. Sim. Sim, com toda certeza. Certo. Com certeza. E a outra a pessoa pergunta assim, diz que tem muito rancor, certo, no relacionamento, e que ultimamente tem tido muitos pesadelos com morte, essa pessoa matando na frente dela ou tentando matá-la. O que é que liga esses pesadelos? Não entendi. Fala de novo, por favor, Melina. É um relacionamento conturbado, com muito rancor, certo? Aí essa pessoa está tendo muito pesadelo com morte, com tentativa de genocídio, né? E ela acorda muito angustiada, né? Pressão alta na hora, por conta desses pesadelos. Como tratar isso? Um psiquiatra, a pergunta assim, ou terapias? Então, ela tem um rancor muito forte em relação a uma pessoa e toda vez que ela vai dormir, ela sonha que ela está matando a pessoa de diversas formas. É isso? Não, a pessoa que está matando. A pessoa que tem raiva é quem está tentando matá-la. Então, no sentido psicanalítico, esse desejo muitas vezes está aqui. Mas o que está acontecendo? Olha só. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai dormir, a gente manifesta quem realmente a gente é. A gente se conhece nos sonhos. Então, se a gente vai dormir. Mas no caso aí, ela está sendo a vítima. Ela está sendo a vítima. Isso é o que ela está dizendo que ela vê. Você não sabe se o obsessor está fazendo isso, lubridiando ela, criando paisagens mentais, pensamentos da pessoa, batendo nela, fazendo isso com ela, no sentido de ela acordar com mais raiva da pessoa. Outras vezes é a própria pessoa em desdobramento. Por que está acontecendo? Ela está presa, essa pessoa, por elos do quê? De rancor, de ódio. Então, ela precisa ir para uma terapia, isso é importante, tá? Vai para terapia, diminui esse ódio, esse rancor, porque é isso que está te ligando a ela. Porque seja um obsessor, mistificando em seu sonho, seja a própria pessoa, porque você atrai com seu ódio, com seu rancor, com a sua mágoa, com seu ressentimento, você atrai essa pessoa,
né? Então, seja isso ela ou não, para a gente não importa muito. O que é importante saber? Que é preciso fazer uma terapia. E é bacana isso, porque às vezes a gente não consegue mesmo lidar com isso sozinho. Vai fazer uma terapia, valide ali os seus sentimentos, comece a ressignificar os seus sentimentos, ou seja, dar um novo sentido ao que você sente em relação a essa irmã. Perfeito? Então, certo, leva para terapia, minha irmã. Por que está acontecendo? Você está dormindo, você está se vinculando a ela. Você está atraindo. Quando não, pode ser um obsessor. Mas vamos julgar que é ela. Mas não é culpa dela. É também uma parcela de culpa sua, porque você está fazendo a manutenção desses sentimentos negativos. Por isso que ao se deitar, o Espiritismo ensina que possamos, tá? No sentido assim, olha, que possamos fazer a nossa prece, tá bom? E é claro, o nosso dia é uma prece, porque não adianta ser um carrasco o dia inteiro na hora de dormir, Deus me abençoa nessa noite, que eu possa estar junto do meu benfeitor, dos meus guias, dos espíritos familiares que zelam por mim, trabalhando com amor. Você passou o dia inteiro vibrando no ódio, na raiva. Obviamente que quando você dormir, você vai para locais que você se afiniza, buscar companhias que fazem a manutenção do ódio, da raiva e tantas outras coisas. Então, por isso, aliás, na minha obra, que eu escrevi, o meu primeiro livro, Kardec, A Chave para Entender Jesus, publicado pela editora Letra Espírita, vai ser lançado agora dia 20 de fevereiro, eu faço um passeio pelos sonhos, né? Existem sonhos dos tipos psicológicos, existem sonhos espirituais e existem sonhos dentro dos espirituais de ordem a mediúnica e transcendente, que são os premonitórios. Então, eu vou dando passeio. Então, a gente tem que entender o quê? Se eu estou sonhando com locais, é claro, muitas vezes há médiuns que vão trabalhar em locais para socorro. Então, eles vão sonhar com algumas paisagens pesadas, dentro do umbral. Agora, outras vezes, não, já sonhei que eu estava assim, que eu estava brigando, batendo, que eu estava xingando, que fulano estava discutindo comigo, eu com ele. Então, esse é quem você é. Tome cuidado, por isso que os sonhos são uma ferramenta para o autoconhecimento, de acordo com a psicologia. E é isso, minha Jefferson. amiga. 1 hora e 37 minutos, você já está cansado, mas ainda tem 2 perguntas. Vamos deixar para a próxima, As né? Você últimas. está cansadinho já. Você quer, Oi? faz uma pergunta. Faz a última pergunta. Pronto. Como ajudar uma pessoa que está no luto se a pessoa se recusa a receber ajuda e se tranca no mundo individual e aparentemente demonstra que está bem, mas que se sabe esta dor é dilacerante? Então, nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Porque a gente não pode pegar pelo braço. A gente tem que respeitar o desejo. E deixar. Lembra que eu disse aqui no começo? Que não é só a dor que é o caminho para a evolução, que a gente, o espírita, tem esse costume de falar, não, é o amor. Você não precisa sofrer para progredir. Agora, quando você está fechado, você nega isso, você nega aquilo, então você tenta falar, fulano, tenta fazer isso, vai para uma terapia, para isso, para aquilo, e a pessoa não quer. Nesse caso, a gente tem que respeitar, é que nem os benfeitores, espírito benfeitor, instrutor. Se o Jefferson quer palestrar, eles estão aqui, eles vão me ajudar. Agora, se eu agora decidir do dia para a noite, eu vou deixar de palestrar, com certeza eles vão me avisar por intermédio de um médium, de uma psicografia, de uma psicofonia, sobre as consequências. Mas ainda assim eu quero insistir. Acabou. Eles vão respeitar a minha decisão. Então, detalhe, eles sabem o quê? Que a partir desse momento, a dor vai se aproximar de mim. Então, é a mesma coisa, amiga. Infelizmente, eu sei que às vezes a gente ama os nossos familiares, isso, aquilo, ou essa pessoa que está perto da gente, esse amigo, né? A gente está vendo que a pessoa está ruim, e a pessoa fala, tô bem. Não, tô bem. Então, cedo ou tarde, ela vai começar a perceber, por conta própria, que ela não está bem. Mas é claro, coloca ela em prece,
Peça para o anjo guardião dela tocar a consciência dela, tá? E vai colocando, fazendo o que você pode. Agora, pegar pelo braço não tem como, né? Não, até porque, né? Se levar ela à força com uma terapia, igual que é a premissa da terapia, você tem que ter o desejo de estar ali. Se você não tem o desejo de estar ali, o processo vai ser oco. Tá bom? E é isso. É isso. Eu estava rindo aqui, é com o Dioguinho, ó, que é que ele já botou aqui, ó. Arroba lá de Carla Live. da Vida convida o Jefferson para uma live sobre sonhos e pesadelos. Aí Samira já botou, me interessa muito entender mais sobre os sonhos. Vamos comprar o livro, dia 20 o lançamento, que fala sobre os sonhos, e depois Sim. aí, tá o convite para falar sobre isso, Jefferson. Não, né? Vamos sim. Vamos falar. Eu vou falar aí, ó. Vou botar no. Ó, deixa eu confirmar para vocês aqui o dia. Um minuto, por favor. Vai ser no Centro Espírita Paulo de Tarso, lá na Bahia. Acho que vai ser, quer ver? Semana que vem, só um minuto. Eu vou falar sobre sonhos na visão espírita. Deixa eu ver a data para vocês aqui e o horário, tá? O link eu posto no meu Instagram e mando sempre para Ana, né, Ana? Tu vou postar nos grupos de estudo. Isso. Aqui, peraí, planilha de palestra. Calma aí, gente. Eu sou um tiozão com tecnologia. Pronto. Dia 23 desse mês, tá? Às 20 horas. Eu estarei fazendo uma palestra junto com o Centro Espírita Paulo de Tarso, na Bahia, e o tema é o significado dos sonhos na visão espírita. Perfeito? Pronto, passa para mim, eu repasso aí para o pessoal, viu? Tá? Pode deixar. Jefferson, Tá bom, gente? gratidão, foi excelente. O pessoal aí está nas perguntas ainda, mas deixa para os próximos, porque olha, a live prometeu, viu? Foi Que excelente. bom, E né? eu peço vocês que comentem lá na live, porque é muito bom para o canal, né? O YouTube Sim, reconhece como uma live maravilhosa, né? Reconhece como uma boa live. Então, que sim, comente lá, pode também fazer perguntas, né? Que quando o Jefferson tiver um tempinho, ele vai respondendo as perguntas, né, Jefferson? sim, sim, me mande lá que eu respondo, tá bom? Pronto. Muito obrigada. O lado de Carla lhe agradece mais uma vez e fica muito feliz com a sua presença, a sua parceria. Muito obrigada. Beijo no seu Muito obrigado, viu, minha coração. amiga? Igualmente, obrigado pela oportunidade sempre. Um abraço apertado a todos que aqui estiveram conosco, que posteriormente virão estar. Muito bom, vocês sempre interagem, né? É muito gostoso isso. Obrigado, viu, minha Muito amiga? bom. Tchau, tchau, Jefferson. Beijo no seu Tchau, coração. tchau.